Nesse vídeo eu vou te mostrar o MCA, Método Controlando a Ansiedade, comprovado para você controlar sua ansiedade sem depender de nenhum medicamento, para você ter uma vida com tranquilidade, de maneira natural, eficaz e sem recaídas. Talvez você se pergunte, será que isso é realmente possível? Eu digo para você que sim, pois já gerei esse resultado centenas de vezes na vida das pessoas de diferentes idades, gêneros e diferentes experiências. Veja agora alguns dos testemunhos de centenas de pessoas que tiveram a vida transformada. No meu relacionamento, eu estou namorando há 10 anos e fazendo terapia, conversando também com o meu agora noivo. Vou casar, tira essas coisas que acabam com a nossa cabeça, a gente começa a ver coisas que a gente não estava vendo antes. Parece que tinha uma venda assim, e aí eu tirei essa venda. Aí eu comecei a ver que eu poderia evoluir no meu relacionamento, na minha vida profissional. Imagine o impacto de você ter o controle da sua ansiedade. Como seria a sua vida se você alcançasse esse resultado? E é isso que eu vou te mostrar como é possível agora. Mas antes, deixa eu te contar a minha história. Em 2016, eu estava no último ano da minha faculdade, fazendo 2 estágios obrigatórios de psicologia hospitalar e organizacional, além de estar fazendo TCC, provas, era conselheiro tutelar, então fazia plantões de madrugada e estava numa fase de preparação para o meu casamento. Então imagina só, um constante estado de pressão. Foi nesse momento que eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E eu estava lá trabalhando e de repente comecei a sentir vários sintomas e fiquei preocupado com aquilo. O coração começou a disparar, a boca ficou seca, formigamento na boca, nessa região aqui também, e um mal-estar muito importante. Fui até o médico. Chegando lá, o médico me examinou, fez algumas perguntas, perguntou se eu bebia, se eu usava droga. Eu falei que não, nunca tinha acontecido isso comigo. Fiquei até desconfortável com aquela situação, confesso. E aí, depois disso, ele falou assim: eu vou fazer alguns exames e vou te passar uma medicação. Ele me passou diazepam, fui lá, tomei diazepam, entrei lá na observação, fiquei lá por um tempo, dormi, depois passou um tempo, acordei. Ele me disse: olha, Jefferson, realmente fiz alguns exames aqui, o que você tem é ansiedade, tá? Você tá sentindo melhor? Ele falou: tô, então pode ir pra sua casa. Aí eu falei: tá, mas o que eu faço? Não, ele é ansiedade, pode ir pra sua casa e tudo mais. E fiquei muito confuso com aquilo, porque, nossa, do nada aconteceu isso comigo. Então, como eu estava no último ano da faculdade, eu decidi focar mais nessa área de ansiedade e aí, então descobri um método, desenvolvi então um método que apliquei na minha vida e consegui controlar a minha ansiedade e não ter mais crise nesse período. Foi uma situação bem ruim, bem traumática mesmo, você que tem ansiedade sabe como é isso. E dessa forma eu consegui resolver esse tipo de problema, de crise de ansiedade, não ter mais isso na minha vida. Enfim, terminando a minha faculdade, uma das minhas mentoras disse: olha, a tua principal dor é aquela que o outro tem ainda. E eu guardei isso para mim, terminei a faculdade e no ano de 2020 eu assumi um novo desafio. Eu entrei no hospital. Passou 3 meses, de repente, bum, explodiu a pandemia. Estava lá como linha de frente. Foi um momento muito difícil, eram 16 óbitos por dia. Várias pessoas com ansiedade ali, várias pessoas com Covid, tudo, muita desinformação naquele momento, né? Muitas pessoas com muita angústia. Foi um momento muito difícil mesmo. Mas foi nesse momento que eu comecei a atender várias pessoas com ansiedade e identificar rapidamente que elas tinham esse tipo de ansiedade. Como eu tinha passado, as pessoas achavam que tinha Covid, mas chegava lá, era ansiedade, porque eu sabia, não apenas pelos meus estudos da minha graduação, mas também eu sabia porque eu tinha passado por aquilo e comecei a ajudar essas pessoas. E aí comecei a me tornar uma referência nesse assunto. Os médicos falavam assim: ó, manda essa pessoa para o psicólogo porque não tem Covid, é ansiedade. E eu comecei a me tornar uma referência ali no hospital. Depois disso, embora eu tinha tido essa situação traumática de ter passado por uma crise e relutar, não querer tratar tanto essa situação nas pessoas, eu decidi romper esse trauma e eu decidi passar a utilizar todo o meu conhecimento e a minha prática através desse método que eu desenvolvi, o que hoje chamo de método controlando a ansiedade, o MCA. Eu comecei a passar isso para as pessoas e comecei a ver resultados muito importantes. Foi aí que uma das psicólogas que trabalhavam comigo, ela disse o seguinte: Jefferson,
olha, você é bom nisso, você tem que se especializar nisso. E eu aceitei esse chamado, sabe? Eu falei, certo, eu vou focar cada vez mais nisso. Fui aprimorando esse método, o MCA, e também escrevi um livro que está aqui em algum lugar nessa tela, chamado Controlando a Ansiedade. Bom, a pandemia acabou, finalmente, foi um período muito difícil, mas eu comecei a observar que a minha missão só estava começando ali, porque os efeitos da pandemia foram tão devastadores e também eu comecei a observar em escala nacional que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e que tinham pessoas que precisavam de mim, pessoas que precisavam desse método controlando a ansiedade, o MCA, e eu comecei a atender pessoas online, eu comecei a atender pessoas na clínica e aplicar esse método que funciona com várias pessoas. Realmente eu senti que era algo maior do que eu não poderia simplesmente guardar aquele conhecimento, mas eu tinha que expandir isso, eu tinha que destravar isso. E é por isso que eu estou aqui e é por isso que eu quero compartilhar o MCA com você. Junto com o MCA, você vai receber bônus. O primeiro é um acompanhamento via Google Meet com todos os alunos para eu acompanhar o seu progresso, te ouvir e verificar como é que está sendo o controle da sua ansiedade. Além disso, eu vou te dar o meu livro Controlando a Ansiedade junto com o pacote Premium, que é um planner estratégico, o audiobook para você ouvir o livro e também você vai ter ferramentas e técnicas que fazem parte desse pacote Premium. E além disso, você vai ter o método Despertar, que são 5 aulas sobre gestão emocional de 26 a 40 minutos para você suplementar esse controle da sua ansiedade. O MCA é um método controlando a ansiedade, para você viver com tranquilidade, de maneira natural e sem recaídas. Na fase 1, você vai ter Mindset, onde você vai construir gatilhos mentais para ter uma mente forte. Na fase 2, Conhecimento, você vai descobrir como você funciona, como a ansiedade opera em você e dessa forma você não vai mais cair nessas armadilhas da ansiedade. Na fase 3 é a fase de identificação, onde você vai identificar rapidamente qual é o tipo de ansiedade que você tem. Na fase 4, mão na massa, você vai aplicar todas as ferramentas e estratégias para controlar sua ansiedade. Na fase 5, gestão emocional, você vai desenvolver atenção plena para viver com mais tranquilidade. E na fase 6, você vai ver o sentido da vida, descobrir o seu propósito para encontrar essa paz interior que você tanto precisa. Minha experiência de 8 anos, todo o meu conhecimento sobre ansiedade, especializações, o período que eu passei lá no hospital faz com que o método controlando a ansiedade tenha alto valor. Mas eu quero tornar acessível para você. Eu não vou cobrar R$1.000, R$800, nem R$600. Por apenas R$1 por dia, você consegue entrar no método controlando a ansiedade. 12 vezes de R$29,90 ou R$358,80 à vista, você já consegue entrar no método. Agora você tem 3 caminhos. Primeiro, você pode fingir que não viu esse vídeo e voltar para sua vida. O segundo é você tentar controlar sua ansiedade e ficar com bastante tempo gastando energia e dinheiro com coisas que não funcionam. Ou terceiro, simplesmente tocar no botão aqui embaixo e acessar e entrar no método controlando a ansiedade.